Olá pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, sou o João Henrique, faço parte do time de CS aqui da Conciliadora e hoje nesse webinar estou aqui com vocês para tratar um assunto super recomendado que vocês passaram para a gente, indicaram, que seria um treinamento geral. Ou seja, hoje eu vou tentar falar com vocês um pouco desde o início de como acessar a Conciliadora até o processo de conciliação bancária, que seria aquele famoso processo de entender se tudo aquilo que eu vendi de fato foi pago com sucesso. Então, nesse webinar, eu espero atender, né, tanto aquelas clientes que estão chegando agora, quanto as pessoas que já estão conosco há mais tempo, porém, que tem uma dúvida ou outra dentro aqui da nossa plataforma. Bom, como eu disse, vou começar bem do início, então já vou estar compartilhando minha tela aqui com vocês para estar fazendo o acesso, né, inicial à conciliadora e não tem nenhum segredo, tá? Vou estar compartilhando minha tela aqui. Bom, para acessar a conciliadora, como eu disse, não tem nenhum segredo, tá? Vocês podem estar utilizando o navegador principal de vocês, navegador de preferência. Eu, por exemplo, estou utilizando o Chrome. E por aqui, basta eu digitar conciliadora login, que já vai aparecer o nosso site em primeiro lugar. E por aqui vocês já conseguem estar selecionando, né, o nosso site e estar fazendo o login. Lembrando, tá, pessoal? Assim que vocês saem do processo de implantação, assim que a implantação é finalizada, já é disponibilizado para vocês tanto o link de acesso à conciliadora, quanto o login e a senha inicial. Sendo assim, vocês podem pegar, seja no chamado, né, enfim, e está sendo tratado fazendo o login através desse percurso que eu fiz com vocês. Feito isso, vocês irão ser direcionados à nossa principal tela, à nossa tela inicial, o nosso dashboard gerencial. Através dele, eu consigo trazer N informações, tá? Abordando com vocês vendas, pagamentos, débitos, taxas, tudo em um só local. E por aqui, vocês conseguem ter uma visão geral dos seus negócios, sendo, às vezes, uma tela ideal para você tirar um relatório, fazer apresentações, enfim. Bom, como eu disse, ela é dividida em 4 campos. Tá? Através dela eu consigo falar sobre vendas, pagamentos, débitos, taxas, tudo em um só local. E começando aqui com vocês, em nosso gráfico de vendas, essa informação ela é disponibilizada de duas maneiras. Tá? No gráfico, essa informação ela é liberada para você de forma diária. Então, consigo trazer para você o quanto que você vendeu bruto em cada dia. Peguei de exemplo o dia 1/7. Nesse dia, essa empresa modelo, por exemplo, teve um total de vendas brutas de R$ 6.473,78. Lembrando, um detalhe importante que eu esqueci de mencionar, é sempre se atentar a selecionar a sua empresa, tá? Uma ou mais, e também selecionar o período que você deseja estar fazendo análise. Lembrando que aqui a gente já tem alguns filtros pré-prontos e nosso calendário também fica à disposição para você estar selecionando uma data em específico ou um período em específico. Em nosso gráfico de vendas, como eu venho dito, o gráfico ele traz para a gente essa informação diária, enquanto o campo de descrição, como vocês podem observar, já é um valor um pouco mais alto, um valor de R$ 76.000. Lembrando que esse valor também ele é um valor bruto, ou seja, tanto o valor do gráfico quanto o valor da descrição, nenhum sofreu nenhum desconto, seja de taxas, débitos, enfim, esse valor ainda vai sofrer alguns tipos de alterações referente a tarifas, taxas administrativas que futuramente ele vai estar passando. Por aqui eu consigo também estar fazendo alguns filtros, seja por empresa, adquirente, que seria, né, a operadora que vocês trabalham, entre elas Rede, Cielo, PagSeguro, Vouchers, enfim, a conciliadora trata essas operadoras como adquirente. Estabelecimento é um código que muitas das pessoas utilizam como referências para entender quanto que se vendeu em cada operadora, enfim. E também a gente possui outras possibilidades, como modalidade, que entraria o quanto que você vendeu no crédito, o quanto que você vendeu no débito, o quanto que foi vendido no parcelado. Esse campo é um dos mais interessantes, pois através dele vocês conseguem mapear, né, em qual modalidade que vocês estão vendendo mais e trazer para aquela modalidade a taxa mais em conta, né, tentar reduzir a taxa para essa modalidade. E diária e terminal. Terminal seria basicamente o total que você vendeu por maquininha e diária o quanto que você vendeu por dia. Será basicamente bem semelhante ao gráfico de vendas. Um detalhe também que a gente disponibiliza para vocês é exportar tanto por PDF quanto por HTML.
Ao lado, a gente já começa a trabalhar um pouquinho com seus recebimentos. Então, eu deixo de lado as vendas e agora eu começo a trabalhar com seus recebimentos. E o layout é super parecido com o campo de vendas, porém vai ter alguns detalhes a mais. Peguei de exemplo o dia 11/7, um dia onde se estava se provisionado um total de depósito de 22.635,35 centavos. Por que eu digo provisionado? Para eu bater na tecla, pessoal, e dizer que vocês de fato receberam esse valor, eu preciso que seja feito uma análise junto ao seu extrato bancário na tela de conciliação bancária. Então lá eu vou ensinar aqui para vocês, tá? Mas já adiantando, por lá é necessário fazer o envio do seu extrato bancário no formato adequado e o sistema vai entender se de fato esse valor que estava se previsto se encontra depositado na sua conta ou não. Então, quando isso é feito, aí sim eu consigo dizer que o seu pagamento está conciliado. Porém, quando eu só bato o olho nesse campo e vejo esse valor, não necessariamente significa que ele se encontra depositado já na minha conta. Isso é basicamente uma informação, né, que a operadora disponibiliza para a conciliadora e repassamos isso para vocês. Tá? Então, uma dúvida até frequente, me perguntam bastante, é se é necessário alimentar a conciliadora, né, fazer lançamento de vendas, lançamento de pagamentos, mas não. No momento em que vocês passam pela implantação, dão todo aquele aceite, acaba que não é necessário mais nenhuma ação manual para carregar essas informações aqui na conciliadora por parte de vocês. Tá? A conciliadora recebe diariamente essas informações da operadoras, sempre respeitando um período de 48 horas, sendo assim a conciliadora sempre se mantém alimentada dos dados vindos por parte da operadora. Mas voltando ao assunto, né, acabou que a gente deu uma fugidinha aqui, eu digo então no dia 11/7 estava se previsto um valor de 22.635,35 centavos. Porém, como eu disse para vocês, aqui a gente tem alguns detalhes, que nesse caso seria esse campo de débito. Como você pode observar, essa empresa modelo, né, está tendo um desconto de R$ 5.854,97. E o que são esses débitos? São aqueles descontos que vão estar impactando diretamente no seu recebível, mas que vai além da taxa administrativa. Como assim? Um aluguel de máquina, uma taxa de anuidade, um cancelamento de venda. Então, não só esse, mas como outros N débitos que podem acontecer, né, no seu recebível, no seu contas a se receber, é tratado como um débito aqui na conciliadora. Então, é muito importante vocês diferenciarem um débito de uma taxa administrativa, que seria aquela taxa cobrada em cima de cada transação. Por aqui eu também consigo realizar alguns filtros e também fazer alguns exportes, como PDF, exportar em PDF e em HTML, que seria o Excel. Descendo um pouco mais, tá, na nossa tela de dashboard inicial, eu mantenho nela, tá, eu consigo um pouco mais de detalhe sobre esses R$ 5.000. E como que eu consigo essa informação? Através daqui, eu consigo, em um gráfico de linha, entender quando foi feita essa cobrança. Então, eu peguei de exemplo o dia 18/7, um dia onde eu tive uma cobrança de serviço de R$ 3.187,01. O mesmo para o dia 5/7, eu vi que teve, né, um aumento ali, teve um pico. Basta eu colocar o mouse lá em cima, que ele vai me dizer se ele foi um serviço ou um cancelamento e quando e o valor que ele aconteceu. Aqui embaixo, mais algumas informações complementares, como o total de venda, o ticket médio do negócio de vocês. Então, essa empresa modelo, por exemplo, o cliente que, né, chega até ela tende a ter um gasto de R$ 718,89 durante o mês 7, mês de julho. Aqui embaixo eu já trago algumas informações ainda complementares, como total de transações, transações de pagamento e transações de vendas. Fazendo a soma dos dois, tá, pessoal? Fazendo a soma dos dois, a gente chega nesse valor de 542. Bom, e o último campo, um dos campos mais interessantes que a gente tem aqui na conciliadora, é o campo de taxas aplicadas. É através dele que eu vou estar sinalizando possíveis economias que podem ser feitas e também entender se a taxa que eu contratei, ela se encontra de fato sendo aplicada, se encontra tudo certinho de fato, tá? E para isso, basta eu manter esse filtro de estimativa de economia e clicar na setinha nos 3 risquinhos, clicando em expandir. Assim facilita a minha visualização e análise como consequência.
Só um minutinho que eu vou pegar um complemento aqui para estar agregando em nossa apresentação. Bom, pessoal, como eu disse, aqui eu consigo fazer um filtro tanto por modalidade quanto por produto. A tela já fica assim dessa maneira. Não é necessário eu realizar nenhum filtro, nenhuma mudança. E basta eu estar clicando aqui na setinha que eu te digo quanto que é a taxa média em cima da operadora que vocês trabalham. Então essa empresa modelo, por exemplo, tem grande parte, né, 99% das suas vendas feitas pelo ValeCard, que seria um cartão benefício, e aqui está a taxa média. Lembrando, tá, pessoal? Essa taxa média é a taxa aplicada dentro do seu dia a dia. Ah, João, mas no meu contrato está uma taxa de 2,6 e aqui estão me cobrando, né? Está aparentando um valor de 2,8. Existe então um gap, né, um furo entre seu contrato e a realidade. E nesse caso é até interessante vocês procurarem a sua adquirente, entender o que está acontecendo, o porquê desse aumento de taxa sem ser do conhecimento de vocês e dependendo até mesmo conseguir reaver, né, esse dinheiro que vocês ficaram aí no prejuízo. Como eu disse, tem um campo muito interessante que eu gostaria de mostrar para vocês, então vou estar compartilhando uma apresentação aqui. Bom, caso apareça esse alerta aqui para vocês, tá, de economize ajustando os produtos, ele é basicamente uma estimativa de economia que vocês podem ter dentro do seu negócio fazendo um ajuste de produtos. O que seria isso? Bom, esse cliente aqui, por exemplo, né, um cliente teste também, você pode observar que ele possui mais de uma modalidade. Então, crédito parcelado 3 vezes, crédito à vista, enfim, em diversos, né, produtos, que seriam diversas bandeiras, e a taxa de economia que ele terá em cada uma delas se ele fazer o seguinte. Bom, você clicando aqui nessa setinha, é aberto um detalhamento. Vou abrir aqui para vocês. Bom, abrimos um detalhamento desse campo crédito parcelado de 3 vezes pela bandeira Master parcelado. E por aqui você pode observar que o cliente ele trabalha tanto com a PagSeguro quanto a Cielo. Porém, olha para vocês verem esse detalhe. A PagSeguro está cobrando desse cliente uma média de taxa de 2,26%, enquanto a Cielo está cobrando uma média de taxa de 3,3%. E você pode observar que a maior parte de movimentação foi feita pela Cielo. Ou seja, se essa movimentação fosse feita pela PagSeguro em uma taxa mais em conta de 2,26%, geraria em somente essa modalidade uma economia de R$ 195,31. Tá? Esse alerta aqui em cima seria no geral. Então seria no débito, parcelado de 2 vezes, crédito à vista, enfim. Mas aqui a gente está falando somente do crédito parcelado 3 vezes. Então somente ele fazendo esse ajuste, né, trazendo essa movimentação para o adquirente que traz essa taxa mais em conta, já geraria essa economia. Ou seja, trazendo um resumo aqui para vocês, caso na plataforma esteja aparecendo esse ícone, fique bem atento que através dele vocês conseguem trazer uma boa economia para o negócio de vocês, trazendo um resultado positivo, sem ter grandes dores de cabeça, né, sem uma reestruturação tão grande. Basta levar a movimentação de vocês para adquirente que está trazendo essa taxa mais em conta, ou então fazer uma negociação. Enfim, existem algumas outras possibilidades aí também. Bom, voltando em nosso dashboard gerencial, seria basicamente isso. Como eu disse, é uma visão geral da conciliadora, nele a gente visa abordar diferentes assuntos, porém tudo em um só lugar, trazendo essa prática aí, essa praticidade aí para vocês. Bom, a próxima tela que eu gostaria de comentar com vocês seria a tela de conferência de vendas. Por quê? Eu vejo que é muito interessante a sua conciliação de cartão seguir 3 pilares. Uma conferência de vendas, uma conferência de taxas e uma conferência de recebimentos. Então eu digo que é um ciclo. E para que sua conciliação feche, é importante você seguir esses 3 ciclos e que eles estejam bem fechadinhos, né? Os 3 corretos, né? Para que não esteja nenhum furo aí, tanto no seu contas a se receber, no seu processo de vendas, enfim. E para acessar a nossa tela de conferência de vendas também não tem segredo. Esse daqui é o nosso menu. Então por aqui eu consigo navegar em telas de vendas, em telas de pagamentos, em telas de taxas, em telas de banco.
Claro que a minha vai ter alguns detalhes a mais, por conta do meu acesso ser de colaborador, mas a de vocês geralmente vai ter um ou dois ícones a menos. E para acessar o de vendas, basta eu clicar em vendas, conferência de vendas. É claro também que a gente trabalha com outras telas, mas eu vou deixar apresentar, falar dessas outras telas para vocês em outros dias, em outros conteúdos. Não se preocupem que a gente está preparando bastante vídeos, bastante cortes, bastante conteúdos para que vocês consigam absorvendo esses conteúdos e aplicando na rotina de vocês. Bom, voltando aqui, eu venho em vendas, conferência de vendas. Assim, eu já sou redirecionado a essa tela. Diferentemente da tela de dashboard, por aqui eu não consigo selecionar um período, como vocês podem ver, somente a empresa. Ou seja, por aqui eu vou selecionar a empresa que eu quero fazer a análise, clicar em aplicar, mas por aqui, como vocês podem observar, eu já consigo ver um calendário. E através desse calendário, eu consigo selecionar o dia que eu quero fazer essa análise. Vou selecionar, por exemplo, o dia 26. Esse dia 26, eu já tenho uma seguinte informação, que teve um valor bruto de R$ 8.961,75 e estão aqui todas as minhas adquirentes que eu fiz implantação, que estão disponibilizadas aqui na conciliadora. Assim, eu vou procurar a que eu quero fazer a análise. Eu, por exemplo, vou selecionar a ValeCard. Por aqui, eu tenho a informação de que foi feito R$ 8.961,75 dentro somente da ValeCard e no terminal não informado. Isso é um ponto de atenção. Por quê? A conciliadora, como eu disse anteriormente, apenas compartilha com vocês a informação que recebemos da operadora. Então a gente transparece essa informação. E se a operadora não traz para a conciliadora a relação de vendas feitas por terminal, que seria por maquininha, infelizmente a conciliadora também não consegue trazer essa informação para vocês, já que estamos fazendo apenas um repasse. Ou seja, se ela não disponibiliza uma informação, a conciliadora também não consegue disponibilizar. O que é o caso da ValeCard, onde ela não disponibiliza essa relação por terminal. Mas por aqui, exemplos como a Cielo, como a Rede, como outras adquirentes, ela passa sim essa relação de vendas feitas por terminal e fica super tranquilo de vocês estarem fazendo essa conferência. Seja tirando um relatório no final do dia de cada uma maquininha e está confrontando aqui com a conciliadora, ou então até mesmo com o seu sistema de frente de caixa, que é super interessante. Então, por exemplo, ao clicar na ValeCard, como eu disse, já é aberto esse detalhamento. E quando eu clico novamente no Card Box, é aberto uma outra camada, dizendo que foi feito ao todo 14 transações pelo ValeCard Voucher, totalizando um valor bruto. Mas, clicando aqui ainda, eu consigo N informações sobre essas 14 transações, como, por exemplo, a data da venda, o produto, autorização, NSU, número de cartão, valor bruto, a taxa média em questão de porcentagem, valor líquido, o terminal que não foi informado para a gente, mas o estabelecimento, a quantidade de parcelas, a gente consegue demonstrar. E um detalhe que vocês podem ver é esses quadradinhos. Esse quadradinho, ele está aqui para trazer uma organização para o negócio de vocês. Ou seja, eu pegando esse valor de R$ 8.961,75, confrontando com o meu relatório final do dia, que eu tiro da maquininha, e com o meu sistema de frente de caixa, eu posso ir batendo essa informação condizendo, tanto com os dois que eu comentei aqui com vocês. Basta eu vir aqui em conferir, que vocês podem observar no detalhe. Viram que o dia 26 deixou de ficar vermelho e passou a ser verde? Ou seja, o dia ele passa a ser conciliado. Ou seja, eu identifiquei que nenhuma das minhas vendas passou por algum tipo de fraude, eu fiz o controle das minhas vendas e vi que meu sistema interno está bem alimentado, está condizente com a realidade, então eu faço essa conciliação. O principal objetivo dessa tela é trazer uma segurança maior para as vendas de vocês, evitando fraudes e também trazer uma maior organização para o negócio de vocês. Ou seja, um resumão aqui para vocês. Uma sugestão minha é sempre confrontar
com o relatório da máquina e o sistema de vocês. Feito isso, vocês podem conferir uma por uma. Tá? Lembrando que essa é uma conferência manual que a conciliadora disponibiliza aqui para vocês, mas também disponibilizamos uma conferência de forma automatizada, com um dos sistemas famosos aí do mercado, como Eviposto, Expert, Omie. Todos esses 3 sistemas que eu citei, e tem outros, tá? Esses daqui foram os que vieram aqui na mente, e os mais famosos, né, que a gente já tem um maior volume de clientes. Todos esses 3, eles já são automatizados. Mas caso você não trabalhe, né, com nenhum deles, ou então o negócio de vocês está passando por alguma mudança, uma reestruturação, e não está tendo nenhum sistema hoje em dia, não se preocupem que a conciliadora disponibiliza essa possibilidade de estarem fazendo essa conferência manual, que mesmo assim consegue trazer essa segurança e essa organização para o negócio de vocês. Bom, os dias que estão em branco são os dias que a gente não teve vendas, e os dias que estão em vermelho foram os dias que eu não cheguei a fazer nenhuma conciliação. Os dias em amarelo foram os dias que eu conciliei parcialmente. Então eu tive venda na ValeCard, na Rede e na PagSeguro. Mas meu dia foi corrido e eu consegui fazer essa validação por terminal somente na ValeCard. Ainda falta a Rede e a PagSeguro. Você pode observar que o dia continua amarelinho para você ter essa ciência e quando tiver um tempinho, voltar lá e terminar essa conferência, essa validação. Bom, então já falamos, né, um pouco sobre taxas, um pouco sobre conferência de vendas, e agora eu vou fechar com vocês a parte de recebimento, que é a parte de tudo aquilo que está se provisionado a se receber e entender se esse valor se encontra-se depositado ou não na minha conta. Para isso, eu deixo a parte de vendas para trás e começo a trabalhar com os seus pagamentos em 2 telas. Tá? Lembrando que essa parte é um pouco mais trabalhosa, mas é uma das partes mais importantes. Para isso, então, eu vou clicar em pagamentos, pagamentos confirmados. Feito isso, eu vou ter uma visão geral do meu negócio. Essa vai ser uma tela mais analítica, né? Não vai ser necessário fazer nenhuma ação manual, enquanto na tela de conciliação bancária vai ser necessário eu ter meu extratos em mãos e fazer o upload dele. Bom, pessoal, como eu havia demonstrado aqui para vocês, acaba que pagamentos confirmados é uma tela mais analítica, onde eu consigo trazer uma visão geral, tá, do negócio de vocês voltada a pagamentos, e nela não é necessário fazer nenhuma ação manual, basta mesmo conferir. Eu gosto bastante dessa tela, pois por aqui eu consigo entender tudo aquilo que eu tenho a se receber dentro desse período, do dia 1º até o dia 31/7, de vendas feitas no passado. Então, todos esses 344 registros foram vendas feitas no passado, mas que está com a previsão de pagamento dentro do dia 1º/7 até o dia 31/7. Tá? Então, dentro desse período de vendas brutas já feitas, se encontra no valor de R$ 123.316,16. Porém, dentro desse valor, ele vai sofrer, né, por algumas taxas, e que totaliza no valor de R$ 3.480,76, dando uma taxa média de 2,82%. Lembrando que aí a gente está falando de crédito, débito, parcelado, voucher. Basicamente uma média geral das suas taxas. O campo de crédito é um campo super interessante, pois ele está aqui para sinalizar para vocês possíveis estornos que a operadora fazem a vocês. Como assim? Vamos presumir aqui, hipoteticamente, que uma operadora me cobrou erroneamente um aluguel de máquina. Então ela precisa me restituir esse valor. E essa restituição, quando ela é feita, a conciliadora ela aborda nesse campo de crédito para que vocês consigam, né, identificar, entender que esse valor se encontra de um estorno, enfim. Então, basicamente, esse campo de crédito está aí para sinalizar bonificações, estornos, enfim. O campo de operações ele ainda está em fase de algumas finalizações. O nosso time de desenvolvimento está finalizando alguns pontos nele, mas futuramente ele está aqui para sinalizar, né, e trazer essa transparência para vocês, referente a gravames, guarante, essas negociações que são feitas com o banco. Bom, aqui embaixo eu já tenho o total de vendas pagas e vendas líquidas, ambas já descontando o valor da taxa. Então a gente pode observar que já foi descontado esse valor de 3.480, mas não confiem cegamente nessas palavrinhas pagas. Por quê? Para eu bater na tecla e dizer que de fato esse valor foi pago,
Volto a dizer, preciso do seu extrato bancário aqui na conciliadora e que seja feita essa validação à parte. Bom, vendas líquidas também já descontando a taxa. Vendas rejeitadas foram aquelas que tiveram algum probleminha, seja em questão de fraude, em questão de algum tipo de estorno, enfim, vendas que de fato não tiveram, né, seu trajeto 100% concluído. E agora, falando um pouquinho sobre débitos, lembra aquele valor de R$ 5.854,97 que eu demonstrei aqui para vocês no dashboard, tanto no campo de débito quanto no campo de pagamentos? Nessa tela eu volto a falar dele, porém com mais detalhe. Aqui eu trago para vocês qual foi a adquirente que cobrou, qual foi o valor dessa cobrança, o que essa cobrança se refere. Então, para entender tudo aquilo que está sendo debitado, tudo aquilo que está sendo taxado em meu negócio, além das tarifas administrativas, né, a taxa administrativa, basta eu clicar aqui no campo de débito, que trago toda essa informação para mim. Por exemplo, eu tive N cobranças da Ticket e uma da Cielo. Está aqui, respectivamente, os valores delas. E a parte mais interessante, para entender a que eles se referem, basta eu clicar aqui, né, aqui embaixo e arrastar a barra para o lado. Aqui, por exemplo, eu digo que é um valor de taxa Supermar, Serpemar, outra tarifa bancária, outro valor de taxa, cobrança de plano da Cielo, por exemplo. Então é muito importante vocês entenderem e acompanharem esses descontos, porque caso tiver algum desconto que não está previsto em seu contrato, basta você fazer um questionamento, né, adquirente para reaver esse dinheiro. E por fim, o total pago. Esse valor total pago, eu costumo dizer que ele é o líquido do líquido. Por quê? Nele já foi descontado as taxas, os débitos, as tarifas bancárias, as tarifas de DOC, TED, aluguel de máquina, cancelamento, tudo. E é esse valor que eu vou estar procurando dentro do seu extrato bancário. O sistema vai tentar fazer a averiguação e ver se consegue estar localizando esse dinheiro para entender se tudo aquilo que vocês venderam, né, no passado, de fato se encontram já depositados. E para fazer, né, essa última parte, fechar toda essa análise, podemos estar utilizando a tela de conciliação bancária. Então, para isso, eu venho aqui em Banco, Conciliação Bancária. Através dessa tela, vai ser a tela na qual eu vou estar fazendo o import do meu extrato. Então, como que eu faço para importar meu extrato aqui na conciliadora? O primeiro passo é muito importante que vocês já tenham salvo no seu computador. Tá? A conciliadora disponibiliza a relação de banco por formato de extrato, porque cada banco vai ter seu formato específico. Então, já citando alguns exemplos, Bradesco, Santander, Caixa, a maioria deles vão ser em OFX, mas vão ter alguns que vão estar sendo no formato de XLS, HTML, CSV, vai variar muito, né, de banco para banco. Na dúvida, vocês podem consultar o nosso atendimento ao cliente, que eles repassam para você qual formato que vai ser do seu banco. E para estar fazendo o envio dele, como eu disse, o primeiro passo é que você vai no seu Internet Bank, no seu portal do banco, dê preferência para estar pegando no computador, tá? Tenta evitar de estar pegando esses extratos pelo telefone, pelo tablet, enfim. E feito isso, ele vai estar salvo em algum lugar do seu computador, geralmente em sua área de trabalho, downloads, enfim. Feito isso, basta vocês virem em Upload, nesse campo de Upload. Podemos aguardar um minutinho. Clico em Selecione um arquivo. E aqui já abre minha área de trabalho e eu posso estar selecionando o extrato que eu gostaria. Feito isso, novamente eu clico em Upload. E aqui vai aparecer um status para mim, dizendo se esse upload foi realizado com sucesso ou se ele teve algum empecilho. Acontecendo um empecilho, podem contatar também o nosso suporte para dar esse apoio para vocês. Bom, eu ensinei vocês a fazer o envio do extrato. E o envio ele é imediato, porém o processamento dessas informações não são. Ou seja, você vai fazer o envio do extrato e vai ter que aguardar um pouquinho, em torno de 5 a 15 minutos. Vai variar muito da nossa fila de processamento, mas em média não costuma fugir disso. Feito isso, aguardei meu tempo de 15, 5 minutinhos, volto novamente em aplicar. Vocês podem ver que aqui eu consigo trabalhar com dois ícones. O ícone de conciliado
é o ícone de divergente. O ícone de conciliado, ele está aqui para trazer e dizer que todo aquele pagamento previsto para aquela data foi efetuado com sucesso. Então, cliquei aqui no conciliado, me trago um filtro somente dele. No dia 1/6, eu tive um total de movimentação de 152.420,82 mil, tá? Tive um débito de R$ 74.000, gerando então uma previsão final, uma previsão líquida de R$ 78.116,26. E o valor de depósito foi conizente, né, ao valor previsto. Ou seja, eu estava prevendo 78 mil, foi depositado 78 mil. Quando isso acontece, quando todo o valor previsto é depositado com sucesso, seja na data, na conta e no valor previsto, a conciliadora traz como conciliado. Ah, João, estava previsto 10 mil para hoje. Hoje ele não me pagou amanhã. Pode ter pagado os 10 mil certinho. Porém, ainda vai se gerar uma divergência, pois a gente estava prevendo esse valor hoje. Eu mesmo para conta, tá, pessoal? Agora a gente tem um campo de divergente. Vocês podem ver que a gente possui dois cenários de divergência. A divergência negativa e a divergência positiva. Mas o que seria essa divergência? Bom, vamos fazer a análise igual fizemos do conciliado. Cliquei, né, na divergência, me trago um filtro somente deles. E no dia 6/6, eu tinha, né, na Cielo um crédito previsto de R$ 1.239.608,27. Eu tive um débito de R$ 533.004,34, gerando uma previsão final de R$ 706 mil. E vocês podem observar que o valor depositado é um valor diferente do valor previsto. Ou seja, eu estava prevendo um valor X e foi depositado um valor Y. E isso a conciliadora entende como uma divergência. E nesse caso é uma divergência negativa. Por quê? Eu estava esperando um valor maior, né, 700 mil, e foi depositado apenas 500. Nesses casos, João, o que eu devo fazer? O que eu faço daqui para frente? Bom, o ideal é que vocês já contatem o nosso suporte, mas antes disso, a minha sugestão é o seguinte: primeiramente, tirar um relatório de pagamento detalhado no portal da adquirente de vocês. Então, nesse caso, eu iria lá no portal da Cielo, pegar um relatório de pagamento detalhado e entender se a previsão que me mostra na Cielo se encontra igual a esse valor. Estando ok, eu já parto para o segundo passo, que seria entender se no meu extrato encontra-se um depósito no valor semelhante a esse. E para fazer isso, basta eu clicar na linha. Bom, clicando na linha, eu me trago um detalhamento sobre esses 706 mil previstos. Desse lado, é informado que se refere, né, a um depósito no Banco do Brasil, juntamente aqui embaixo ao seu extrato bancário. E aqui na íntegra, eu consigo verificar o extrato bancário. Nesse caso, como a gente estava, né, procurando um valor de R$ 171 mil, basta dar uma olhadinha aqui na conciliadora, né, nesse campo que eu mostrei aqui para vocês, para ver se vocês conseguem estar localizando esses R$ 171 mil. Caso localizarem, show de bola, podem contatar o nosso atendimento ao cliente e solicitar que o nosso suporte faça o cadastramento dessa nomenclatura. Agora, caso vocês não localizem esse valor de R$ 171 mil, podem contatar a operadora, né, para tentar entender se foi depositado em alguma outra conta, o que aconteceu. Por quê? A gente estava prevendo um valor e foi depositado outro. Bom, esse foi um cenário, né, que eu mostrei para vocês, um detalhe onde a divergência se encontra, né, existente e se encontra negativa. Porém, no dia 24/6, a gente teve um cenário também de divergência, porém um cenário um pouco diferente. Um cenário onde a gente estava prevendo um valor de R$ 44 mil, um débito de 6 mil, gerando então uma previsão final de R$ 38.618,59. Porém, observem para ver o valor depositado. Então, teve um depósito de R$ 184.762,94.
ou seja, R$ 146.000 além do previsto. Isso pode acontecer quando a operadora deixa de informar a conciliadora a real previsão. Então, nesses casos, é interessante que vocês vão no portal da Cielo, faça aquele processo de tirar o relatório de pagamento detalhado. Aí o nosso suporte faz uma análise, entendendo se está faltando algum arquivo aqui na conciliadora, algum registro dentro desse arquivo. A própria conciliadora faz essa cobrança Cielo para que essa previsão seja correta. Porém, se esse valor previsto estiver de acordo com o seu relatório que você tirou do próprio portal da Cielo, aí existe um problema. Possivelmente foi feita uma antecipação sem uma autorização de vocês, sem algum conhecimento, enfim. Mas na dúvida, pessoal, é importante que vocês sempre retratam, exportem o relatório de pagamento detalhado e tenta conferir se nesse relatório condiz com a previsão da conciliadora. Caso bate nessas informações, tanto a conciliadora quanto o portal estiver batendo, aí sim essa divergência de fato se torna-se um problema, seja tanto positiva quanto negativa. Agora, se o portal da Cielo está trazendo uma informação e a conciliadora outra, não se esquentam, não tem problema. Basta você tirar esse relatório, informar a conciliadora que está tendo essa falha de comunicação, essa ausência de registro, essa ausência de arquivo, que o nosso próprio suporte corre atrás dessas informações para estar regularizando a plataforma e que você tenha de fato uma real previsão. Então, é basicamente nessa tela de conciliação bancária que vocês terão esse controle se de tudo aquilo que vocês venderam de fato foi conciliado, se de fato foi pago, se de fato se encontra tudo ok. E é por aqui também que eu venho encerrando meu webinar com vocês. Hoje, eu tentei trazer esses 3 pilares que eu digo que são importantíssimos. Uma conferência de vendas, uma conferência de taxas e uma conferência de pagamentos. Não se preocupem, pessoal. Para cada tela, eu vou trazer mais conteúdos, trazendo mais vídeos, para que vocês fiquem expert no assunto. Então, comentem bastante aí, se inscrevam nos nossos canais, acompanhem nossas redes sociais, Instagram, comunidades no WhatsApp, pois através de lá estamos sempre trazendo alguns conteúdos, alguns posts que estão relacionados, tanto a postos, a todos os segmentos. Então fiquem por dentro das nossas redes sociais que vem bastante novidade para vocês. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.